eu sempre pergunto para Deus o que Ele quer falar com a igreja. Eu sentei ali para adorar a Deus uns minutinhos, e o Senhor falou comigo, fala com eles sobre portas ilegais, né? Para quem não me conhece, as pessoas me conhecem como pastora, mas eu sempre que eu vou numa cidade, eu vou, aleluia, na qualidade de profetisa. E Deus me ensinou um negócio muito extraordinário sobre portas legais e portas ilegais. A Bíblia diz assim que Jesus um dia disse, eu sou a porta, quem entrar por mim entrará e sairá e encontrará pastagem. Algumas pessoas de forma muito simples, elas acham que Jesus é só a porta da salvação. Se Jesus fosse só a porta da salvação, por que alguém ia querer entrar por ele e sair? Eu quero entrar pela porta da salvação e nunca mais eu quero sair, quem entendeu? Então eu entendo que Ele é muitas outras coisas além da porta da salvação. Ele é a única porta legal pela qual eu entro no mundo espiritual e eu saio do mundo espiritual. Pastor, é possível entrar no mundo espiritual? É possível. Base bíblica que eu tenho para isso é que a Bíblia diz assim, não consultai os mortos como se fossem vivos, porque isso é abominação para o Senhor. Quer dizer que é possível, mas é ilegal. Quem entendeu? As pessoas consultam os mortos como se fossem vivos, mas é uma porta ilegal que acessa o mundo espiritual. Quem entendeu? Ok, mas Jesus é a porta legal pela qual nós acessamos o mundo espiritual. Como as pessoas têm sede e fome das coisas espirituais, vamos de novo. Como as pessoas têm sede e fome das coisas espirituais, eu creio que tem 2, 3 pessoas aqui com sede e fome das coisas espirituais, amém? Pelo menos eu olhei para o rosto de algumas pessoas e Deus já me mostrou que Deus deu vários livramentos de morte. Se Deus deu vários livramentos de morte para alguns que estão sentados aqui, como deu para mim, deu para o meu irmão, aleluia, é porque essas pessoas têm um compromisso, uma obra para realizar aqui nessa terra. Senão, nós não ficaríamos vivos só porque somos melhores que os outros, porque nós não somos. Ok? Ok, existem algumas outras portas ilegais que nós acessamos quando nós não conhecemos Jesus. Uma delas é o horóscopo. Tem pessoas que querem saber o que vai acontecer amanhã. Se você quer saber o que vai acontecer amanhã, você não consulta o horóscopo, você consulta os profetas. Se você quer saber o que vai acontecer amanhã, você consulta a Bíblia, não o horóscopo, porque o horóscopo não sabe o que vai acontecer amanhã. Mas os profetas sabem, a Bíblia sabe, o Senhor sabe, porque ela manda cair, sai o dia de amanhã, pertence a Ele. Pastora, mas eu gosto do horóscopo, o problema é seu, mas eu vou lhe contar um segredo que você não sabe. Aleluia. 2 coisas que você não sabe acerca de mim. Quando eu assumo o altar, eu não tenho a menor intenção de agradar você, mas eu tenho, aleluia, a convicção de falar aquilo que Deus mandar eu falar. Então provavelmente 90% que eu vou falar aqui não vai agradar você, mas vai agradar aquele que me chamou e aquele que me devolveu a vida lá na sala de cirurgia. Aleluia. Quando nós consultamos o horóscopo, nós abrimos uma porta ilegal para o mundo das trevas. Por quê? Porque as trevas não têm poder nelas mesmas. As trevas não criam nada, elas não têm poder criativo. Quem tem poder criativo é o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, aleluia. Então as trevas pegaram algo que o Senhor criou e copiou e transferiu para as trevas. Toda vez quando, aleluia, muda um mês bíblico, eles dizem que um horóscopo assume. Só que na verdade o que assume é um trono de maldade. Toda vez que você abre lá, aleluia, ninguém mais abre jornal, né? Mas toda vez que você abre o celular, abre um aplicativo, lê numa revista, o horóscopo, você abre uma porta ilegal, onde um trono de maldade começa a mandar dentro da tua casa. Eu sentei ali, Deus me falou já várias coisas. Deus falou que essa igreja é uma igreja saudável. Eu vou em muita igreja, eu sei quando a igreja é doente, não precisa ninguém me dizer. O cheiro diz, a cara dos obreiros diz, aqui é uma igreja saudável, glória a Deus. Mas eu sentei ali, aleluia. Mas eu sentei ali e o Senhor falou assim, mas acontece tanta coisa na casa deles. Coisas que eles não contam para o pastor, coisas que eles não querem falar, porque eles não querem admitir que tem coisa errada dentro de casa. Eu falei, E daí quando nós consultamos o horóscopo lá dentro da casa, aleluia, a gente abre uma porta para um trono da maldade entrar, sentar. Eu não sei se você sabe o que é trono, né? Porque quando a Bíblia diz que o Senhor está sentado num alto e sublime trono, então nós na nossa ignorância, nós pensamos que o trono de Deus é uma cadeira. Quantas vezes nós pensamos que o trono de Deus é uma cadeira? Você acha verdadeiramente que Deus, na sua onipotência, onipresença, onisciência, na sua majestade, no seu poder, senta numa cadeira?
O trono de Deus não é uma cadeira, o trono de Deus é um lugar de governo. Base bíblica para isso, pastor, a base bíblica que eu tenho é que quando Lúcifer, aleluia, se rebelou contra Deus, ele não quis, aleluia, o nome, ele não quis a sabedoria, ele disse assim, me assentarei mais alto que ele, ou seja, ele queria um lugar de governo. Quem entende? Ok, mas então eu tenho a primeira pergunta, quem tem o lugar de governo na tua casa? Deus, aleluia, ou um trono da maldade, um horóscopo, um demônio que age no tempo do mês bíblico? Você não pertence a um horóscopo, e eu digo isso sem medo de errar, e eu digo isso com toda a autoridade que Deus me deu no nome de Jesus. Você pertence a uma tribo. O dia que você nasceu, o mês que você nasceu, não determina que você é de um signo, mas determina que você é de uma tribo. Você pertence a uma tribo, você tem as características de uma tribo, e você tem também, aleluia, a bênção específica de cada tribo. Vou falar só de uma. A Bíblia fala sobre a tribo de Issacar. A tribo de Issacar é quem faz aniversário ali, aleluia, finalzinho de abril, começo de maio. A tribo de Issacar, ela tem uma qualidade. A tribo de Issacar, ela tem discernimento de tempo. E eu estava ali orando e falando para Deus, Senhor, como é importante a igreja ter discernimento de tempo. Por quê? Porque quando nós temos discernimento de tempo, nós cantamos o louvor certo, nós pregamos a palavra correta, aleluia, nós permitimos que a pessoa certa suba no altar. Quando nós temos discernimento de tempo, nós sabemos quem deve sair da nossa vida, quem deve entrar. A tribo de Issacar, ela tem uma qualidade, outra qualidade, que ela tem capacidade de carregar peso. Não só peso físico, peso espiritual. Pastor, e nós carregamos peso espiritual. Eu não sei quanto pesa a tua capa, mas conforme Deus vai engrossando a capa começa a ficar pesada. Não entendi, pastor. Tá, então eu vou contar de outra maneira, que tem bastante homem. Você sabe que o motor do Gol é bem diferente. Eu vou usar o Gol como exemplo porque é um carro popular. O motor do Gol é bem diferente do motor de um caminhão, certo? Cadê os homens da casa, gente? É diferente ou não é diferente? O óleo que tu coloca no motor do Gol para ele andar é diferente do óleo que tu coloca no motor do caminhão para ele andar. Por quê? Porque o motor do caminhão é mais pesado que o motor do Gol. A mesma coisa é a capa que tu tem sobre os teus lombos, que Deus colocou, aleluia. Talvez no comecinho ela pesa que nem um Gol, mas no final ela manda cair, sai. Ela pode pesar que nem um caminhão ou que nem um avião. Depende daquilo, depende da tua integridade diante de Deus. Depende do nível de obediência, depende do nível de renúncia, depende de um monte de coisa, aleluia. Mas você não pertence a um horóscopo, você pertence a uma tribo. E aí, pastora, então hoje de noite você tem a oportunidade de fechar uma porta ilegal na tua casa e abrir uma porta legal. Qual porta legal? Você vai descobrir de qual tribo você é. Você vai, aleluia, saber a bênção que Deus designou para cada tribo. Aleluia. Você vai descobrir qual é a característica da tua tribo. Eu tenho sonhado com uma coisa, ainda eu vou criar um seminário assim. Aleluia, de poder chegar nas igrejas, vamos separar aqui por tribo, ok? Aleluia, nos dias de guerra você bota a tribo de Judá para guerrear, que a tribo de Judá sabe guerrear. Aleluia, no dia, aleluia, que tem que carregar os outros, porque tem hora que nós temos que carregar os outros. Pega essa daí, pastor, essa aí deve ser da tribo de Issacar. Aleluia. Tem hora que nós temos que carregar os outros, daí na hora de carregar os outros, pega o pessoal da tribo de Issacar para trabalhar. De dividir a igreja, aleluia, não dividir não, de, aleluia, organizar a igreja por tribos. Porque sabe o que acontece? Quando nós entendemos que nós pertencemos a uma tribo, não a um horóscopo, não falta alimento para ninguém os 12 meses do ano. Não falta bênção sobre a igreja os 12 meses do ano, porque cada tribo é responsável pela bênção de um mês. Cada tribo é responsável pelo alimento de um mês. Cada tribo é responsável pela provisão de um mês. Cada tribo é responsável andaramanda caçar para sustentar o seu irmão um mês. Que coisa mais linda isso daí. Um dia a igreja chega no nível que Deus quer. O dia que a igreja chegar no nível que Deus quer, meu Deus. O que acontece? Por que, pastor, tu está dizendo isso? Porque a Bíblia diz no livro de Miqueias e no livro de Isaías. Mas que coisa séria. A Bíblia diz no livro de Miqueias e no livro de Isaías que Deus vai estabelecer a igreja no cume de todos os montes.
Qual montes? Montes de governo. Existem 7 montes de governo. E aí Deus vai estabelecer a igreja no cume de todos os montes. Aleluia. O cabeça dos cumes dos montes não é a política. O cabeça do cume de todos os montes não é a economia. O cabeça do cume de todos os montes não é a família. Tá louca, pastora? Não é a família. O cabeça do cume de todos os montes não é a educação. O cabeça do cume de todos os montes não é a celebração. E o cabeça do cume de todos os montes não é a mídia. O cabeça do cume de todos os montes é a igreja. O sistema de governo de Deus na terra. O sistema do governo de Deus na terra. Ele é o cume de todos os montes de governo. Quando a igreja entender realmente quem ela é e o que ela pode fazer, então, aleluia, Deus vai estabelecer os outros montes de governo. Como eu vi que aqui é uma igreja saudável, eu entendo que essa igreja que não está muito preocupada com esse negócio. Mas tem muita gente que está preocupada com a economia do Brasil. A economia do Brasil, aleluia, está na mão de Deus. Mas acima de qualquer coisa, a minha vida está na mão de Deus. Então eu não dependo da economia do Brasil, eu dependo da economia do reino. E o reino tem uma moeda específica, não é o real. Vou dizer de novo, o reino tem uma moeda específica. E ela não é o real, ela manda cair, sai, é a moeda do reino. Então o reino não pode se mover pelo real, o reino tem que se mover pela moeda do reino, aleluia. Qual que é a moeda do reino, pastora? Aí é outra pregação, Jesus, aleluia. Mas uma coisa eu vou dizer para você, dinheiro no seu bolso é dinheiro, no altar é semente. E eu aprendi que a semente sai do nosso bolso, mas não sai da nossa vida. Vou dizer de novo, eu aprendi com um grande homem de Deus, aleluia, que a semente sai do nosso bolso, mas não sai da nossa vida. A semente, ela produz aquilo para que ela foi enviada. E ela volta para a nossa vida. Ela volta para a nossa vida. Eu servi a Deus, eu acho que mais de 10 anos. Eu não tinha nada, não tinha carro, tinha ofertados que eu tinha. Eu não tinha casa, não tinha nada. Continuo sem casa, ainda estava pagando aluguel. Mas eu agora tenho outros bens imóveis. Agora tem carro. Mas durante mais de 10 anos eu só ofertei. Para depois começar a colher. Vou dizer de novo, durante muitos anos primeiro eu plantei. Ai, eu quero entrar na palavra, Deus. Primeiro eu plantei para depois colher. Eu quero entrar na palavra. Uma vez eu ganhei para Jesus muita prepotência. Eu batizei um homem lá que se converteu a Jesus. Ele tinha 30 e poucos anos, acho que 35, não sei.